Estamos tratando um tema maravilhoso, ser tu uma bênção, Gênesis capítulo 12, é um desafio, 3 ministrações ou 4, a gente fica cavando ali no poço de um mesmo texto, mas é bom porque nos consolida e eu tenho essa intenção. Então abra sua palavra, apesar que está aqui no telão, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, por favor, vamos ler o 1, 2 e o 3, e hoje nós vamos estudar coisas interessantíssimas a partir dessa leitura. Gênesis capítulo do 1 ao 3. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Quem tem sua criancinha, coloca ela aí no colinho e orienta ela para cá. Vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, é a frase específica do nosso tema do mês. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga amém. Amém. Verso 2, por favor. Verso 2. Aí. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te farei bendita toda. Eu repeti, não foi? Foi vocês não. Mas é bom que você leu de novo, consolidou. Somos abençoados. Queridos, preste bem atenção uma coisa, por favor. Sempre que falamos a palavra bênção, ouça bem isso, sempre que falamos a palavra bênção, é muito comum lembrarmos a ideia de receber algo ou de pedir algo. A igreja, não sei quando isso começou, aonde começou, nós entendemos que a igreja é um lugar onde eu recebo, onde eu peço. A igreja, ela tem esse momento, ela tem. Se nós lermos a Bíblia, é claro que não podemos negar o Deus a quem servimos, o Deus a quem amamos, porque a Bíblia apresenta o nosso Deus como um Deus abençoador. É tanto que Deus é tão abençoador que às vezes existem pessoas dentro de igreja que não conseguem entender pessoas abençoadas fora da igreja. Pessoas, por exemplo, que nunca entregaram a sua vida a Jesus, nunca confessaram a Jesus. O que é que essas pessoas esquecem? Elas esquecem, primeiro, de que Deus é abençoador. Assim como Deus tem o prazer em me abençoar, Deus tem o prazer de abençoar qualquer ser humano que Ele fez na terra. Segunda coisa que as pessoas esquecem dentro de igreja, o princípio da semeadura e colheita. Tudo aquilo que eu plantar nessa terra, eu vou colher. O livro de Gênesis já nos ensinou isso. Sempre, enquanto existir vida, sempre vai existir terra para plantar, e sempre vai existir semente para ser lançada na terra. Todo aquele, independe se ele está ou não na igreja, mas se ele tiver ações, que essas ações têm a ver com princípios da palavra, essa pessoa será sim abençoada. Por quê? Porque Deus é um abençoador. Eu conheci, por exemplo, uma família de Santa Catarina, uma família que nunca pisou em igreja nenhuma. Me ouça aqui, por favor. Uma família que nunca pisou em igreja alguma. Mas um pai extremamente generoso, gentil, educado, amante unicamente da sua esposa, um homem muito estudioso e trabalhador. A mulher, a mesma coisa. Geraram filhos, os filhos extremamente educados, estudiosos, seguiram o caminho dos pais. Eu convivi com essa família uns dias. Amados, eu nunca vi uma família tão abençoada como essa. Por quê? Porque era uma família que, sem perceber, ela vivia os princípios da palavra. Se nós formos para a Bíblia, e o brasileiro gosta de
tem que ter Bíblia, isso não está errado, mas isso está na Bíblia. Se você ler Atos capítulo 11, capítulo 10, 11, você vai conhecer a história de uma família onde o dono da casa, o sacerdote, se chamava Cornélio. Cornélio não era gentil, não era um judeu, Cornélio era um gentil, mas o texto está lá escrito que ele era um homem que praticava o bem, era um homem que conversava com Deus, e por causa dos princípios que Cornélio estabelecia, Deus o abençoava. E Cornélio foi tão abençoador nos seus dias, que ele foi um homem, a sua casa, a sua família, e diz que ele era pai de filhas, onde todas as suas filhas e sua esposa, inclusive os seus servos, todos naquela casa eram tementes a Deus. Aquilo foi tão impactante para Deus, que Deus começa a fazer um trabalho no coração do apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro até então entendeu que o Espírito Santo, a salvação, viria só para os judeus da sua casa. Quando Deus aparece a Pedro, dá uma visão a Pedro, você deve conhecer a história de um lençol, ali tinha muitos animais, e Deus manda na visão Pedro comer aqueles animais. Pedro disse que não ia comer, por quê? Porque a mente de Pedro estava formatada com tudo que ele aprendeu como judeu. Dentro da lei judaica, Pedro era impecável, e dentro da lei era estabelecido tipos de alimentos. Resumindo a história, mas Atos capítulo 10, 11, Jesus, Deus em sonho, aparece e agora manda ele comer. Pedro resistiu, porque a mente estava formatada, como todos nós aqui. Às vezes a gente recebe um comando, o Espírito Santo está falando conosco, mas nós temos resistências, porque a nossa mente é formatada em muita coisa. Não, aprendi que deve ser assim, assim vai ser até o fim da minha vida. Você já percebeu que os religiosos, eles são assim? Eles morrem por aquilo, eles não mudam, nada acontece, mas eles permanecem assim. Uma liderança, por exemplo, de igreja, eu costumo dizer, se tem algo que devemos nos acostumar, que é certo, são com mudanças. Existem igrejas, liderança principal, que eles engessam a mente, eles estão vivendo aquilo, por um momento é até bom, é interessante, é o que Deus quis, mas as necessidades do ser humano mudam. Eu não estou falando de mudar princípios, mas eu estou falando de mudar formas e maneiras, não tem problema. O que não pode mexer na essência, não pode mexer na palavra, no princípio. E às vezes pastores, líderes engessam, e isso começa a incomodar discípulos, começa a incomodar membros. Por quê? O Espírito Santo quer fazer a obra. Deixa eu te ser bem sincero pelos anos que eu tenho de igreja. Muitas vezes o Espírito Santo está movendo em um coração de um membro, muito mais do que o coração de uma liderança. Liderança não quer dizer que ela está certa em tudo. Eu vou te provar isso hoje. Liderança existe porque Deus estabeleceu líderes. São homens de Deus que têm uma visão. Mas Deus não levantou nenhum líder para que ele faça tudo sozinho. Quando Pedro recebe o confronto, coma, e Deus disse, não torne impuro o que eu já tornei puro. Deus estava formatando Pedro, Deus estava mudando a mente de Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro já ia receber um recado que teria que visitar Cornélio. Como Pedro, formatado como um judeu, ia receber um gentil, temente a Deus, quebrantado, que Deus falava com ele, e ele falava com Deus, muito mais do que alguns da tradição judaica. Pedro não ia entender. Então Deus faz um processo na mente de Pedro, para que Pedro entenda o novo mover que o Espírito Santo queria trazer. Amados, Atos capítulo 10 e 11, foi um divisor de água na história da humanidade. Quando Pedro recebe a visita dos servos de Cornélio, o Espírito Santo já tinha dito a ele que ele iria receber a visita e que ele teria que visitar Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele chega ainda meio confuso. O texto é lindo, você precisa ver isso. O apóstolo Pedro, que caminhou com Jesus, foi testemunha ocular dos dias de Jesus. Ele chega na casa de Cornélio ainda meio confuso, não estava entendendo bem o que Deus queria. Do outro lado estava um gentil, que nunca andou com Jesus, que nunca pisou numa igreja, que nunca entrou no GC, mas ele falava com Deus e Deus falava com ele. E quando ele recebe a visita de Pedro, Pedro tipo, estou aqui, o que eu posso fazer? Cornélio com a mente completamente aberta,
disse: o Senhor te trouxe aqui para você falar dele para mim. É uma loucura. A gente dentro de igreja às vezes quer colocar Deus dentro de uma caixinha. Deus não habita em caixinha. Deus não habita nem na terra. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz como quer. Ele é como um vento, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Deus move o teu coração, coisas que ninguém consegue entender, mas é o Espírito Santo que está fazendo essa obra. Ali, Cornélio se converte, e ele se torna um abençoador nos seus dias, na sua sociedade, família e geração. E agora, escuta, lê o texto, amados, lê a Bíblia, é maravilhoso. Pedro agora está com um pepino maior, diga qual? Não, você tem que ter interesse, diga qual? Os apóstolos ficaram em Jerusalém, e a doutrina antiga estava lá. Pedro agora tem que voltar para explicar o furdunço que houve no outro lugar. E Pedro então estava com a mente agora formatada. De que maneira? A salvação é para os judeus, sim, mas agora também vai alcançar os gentios. E Pedro teve que sentar com os apóstolos para esclarecer todo esse processo. Dê glória a Deus que eles aceitaram. Caso contrário, nós não estaríamos aqui confessando Jesus. A salvação a princípio para os judeus, mas Gálatas diz que no madeiro o que Cristo fez, morte e ressurreição, também trouxe a salvação para todo aquele que não é judeu. Amados, quem não é gentil é quem não é judeu. Quantos brasileiros tem aqui? Dêem glória a Deus. Você é gentil, mas a salvação chegou até você. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Quantos aqui tem a certeza da sua salvação? Dê glória a Deus. Então é prova de que o Espírito Santo habita em você. Quem ouve Deus aqui? Quem fala com Deus aqui? Quem sente a presença de Deus aqui? Então é real a verdade, a Bíblia. O Espírito Santo habita em você, habita em mim, habita em todo aquele que nele crê. Dê um forte aplauso ao Senhor. Quando nós escutamos essa palavra ser bênção, nós sempre entendemos que a bênção parece que está associada a receber algo, a pedir algo. Nós temos um Deus, acabei de te provar agora, que o nosso Deus é um Deus abençoador. Eu não tratei aqui de salvação, posso ouvir um glória a Deus? Eu não estou dizendo que as boas obras salvam, eu não falei em nenhum momento disso. Eu só falei que todo aquele que aplica o princípio da palavra, ele vai receber de Deus. Se tratando de salvação, arrependimento é outra história, é outra coisa. Mas o nosso Deus é um Deus abençoador. Quantos aqui têm famílias, inclusive a minha, onde eu já orei pelos meus familiares, onde eu já abençoei os meus familiares, onde eu já pedi por eles, e depois eu escuto os grandes milagres que Deus fez na nossa própria casa. A apóstola Raquel agora estava sofrendo por 10 dias. A minha esposa, ela tem um cunhado chamado Ricardo. E Ricardo teve um problema de saúde sério, precisou ser internado, de internado foi para a UTI, e os médicos lutando para não entubar ele. E passamos aí mais ou menos 8 a 10 dias. Eu e Raquel aqui, unidos com os familiares em Feira de Santana, Bahia, e profetizando que Ricardo ia sair dali, que a vida de Deus viesse, que Deus tomasse o pulmão dele, e que não dependesse de nada, não fosse entubado, e orando, recebemos a notícia ontem, que ele recebeu alta, está no quarto e vai sair em breve. Os nossos familiares são alcançados com a nossa intercessão, com a presença. Então, não é à toa que Paulo disse ao carcereiro: você não precisa tirar a vida, essas cadeias que foram soltas aqui é poder do Espírito Santo, mas eu te garanto que ninguém vai fugir. Entrega a tua vida a Jesus e você vai ver grandes coisas. E o carcereiro entregou, e aí Paulo foi além. Creia no Senhor Jesus que será salvo tu e toda a tua casa. Deus quer te abençoar, mas Deus quer também abençoar a tua casa, teu casamento, os teus filhos, a tua descendência, o teu bairro, o teu vizinho. Nós somos uma igreja para a cidade, para o estado, para a nação, para o mundo. Dê um glória a Deus. Mateus capítulo de número 7, verso 7 diz: pedi, pedi, bater. E a Bíblia diz que se você pedir certo e continuar insistindo naquilo que Ele tem para você, essa porta vai abrir. Deus é abençoador. Se tratando de uma vida abençoada, de ser bênção para a minha comunidade, se o tema que nós estamos trabalhando, setor uma bênção, esse setor uma bênção, vai muito mais além de pedir, vai muito mais além de ser uma vida que só busca para os seus interesses. O Deus a quem servimos, Ele melhora a nossa vida.
Quando nós colocamos o reino em primeiro lugar, Mateus capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas, não é algumas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos entraram na igreja quebrados? Quantos entraram na igreja falidos? Quantos entraram na igreja desistidos? Quantos entraram na igreja com problemas no casamento, com filho, vida pessoal? Quantos entraram na igreja com problemas emocionais, com depressão, com tanta coisa ruim? E as pessoas começam a colocar Deus em primeiro lugar. Aí a bênção de Deus começa a alcançar a nossa vida em todas as áreas. Por isso que eu não acredito nessa ideia de pirâmide. Vamos para a pirâmide, você tem que ir para a ponta da pirâmide, aí você faz uma escalazinha de pirâmide, aí quando a pirâmide quebra, quebra todo mundo. O que muda a vida de um homem não é escalinha de pirâmide, é você pegar Cristo e colocar no centro do teu ser. Quando você colocar Cristo no centro do teu ser, a área chamada família será restaurada, casamento restaurado, filhos restaurados, uma área chamada lazer restaurado, uma área chamada finanças restaurado, uma área chamada estudo restaurado. Todas as áreas, a área de comunhão com Ele, todas as áreas serão abençoadas quando Cristo é o centro. Quem resolve tua vida não é pirâmide, quem resolve tua vida é Cristo. Quando eu fui para o Egito a primeira vez e fui nas pirâmides, vale muito a pena conhecer. De todas as pirâmides, tem uma pirâmide que é visitada 24 horas todos os dias. Primeiro porque a temperatura dela interna não muda. O Egito é um deserto muito quente, muito quente, muito quente. Mas dentro da pirâmide, qualquer hora do dia, 23 graus, 22 graus. Um fulaninho lá atrás, ou uma fulaninha, não sei quem foi na história egípcia, entrou lá e foi curado de uma doença. Aí se criou agora um mito sobre essa pirâmide, onde milhares de pessoas saem dos seus mundos, dos seus países, para entrar nessa pirâmide e ficar ali média de 30 minutos, 1 hora, porque recebe a cura. As pessoas entram e saem, não tem cura de nada. E quem diz que foi curado não tem prova, não tem laudo, não tem exame de nada. A única coisa que é boa e que me deu vontade de entrar é por causa do friozinho. O resto não resolve nada. Mas o Deus que estava lá cura, liberta, salva, restaura em qualquer lugar do planeta. É quando eu entendo que ser abençoado, ou que Deus disse a Abraão, ser tu uma bênção, fez de Abraão muito mais do que buscar a bênção e querer a bênção. Uma vida egoísta é uma vida muito difícil, é uma vida muito complicada. Porque se eu sou egoísta na família, eu vou complicar minha casa. Se eu sou egoísta onde eu trabalho, eu vou ter uma vida muito complicada. Se eu for egoísta no esporte que eu pratico, eu vou ter uma vida complicada. Se eu for para a igreja, eu vou ter uma vida muito complicada, porque eu sempre vou ser uma pessoa que vou estar olhando para o meu umbigo, eu sempre vou estar olhando para o que eu penso, para o que eu quero, para os meus prazeres, e nunca, na verdade, serei um abençoador. Porque, na verdade, nunca vou me importar com o outro. Aí vem as definições de ser abençoado nessa terra. Quem tem muito dinheiro, quem tem muitos bens, e consideramos aquele que não tem nada um desgraçado. Queridos, eu gosto de ler estatísticas, e uma das estatísticas que eu li foi sobre os milionários que tiraram a vida no tempo do Covid. Eu não estou falando que faltou ar nos pulmões, eu não estou falando que o vírus o matou, eu estou falando que eles estavam vivos, mas por causa de uma crise global que afetou todo mundo, e quando esses milionários começaram a perder milhões, pularam dos seus prédios, deram um tiro na própria cabeça, tomaram veneno e se empurraram de remédios. Me explica isso. Aí você encontra pessoas que no tempo do Covid não tinha nem emprego, salário mínimo, mas tinha um Deus dentro da sua casa, aonde Deus o visitava, aonde Deus o consolava, aonde Deus tratava. Então é uma prova que dinheiro, por mais que ele tenha o seu valor, por mais que ele tenha a sua importância, por mais que ele seja necessário, sim, a Bíblia não condena ter dinheiro. A Bíblia condena fazer do dinheiro um Deus que nós o conhecemos e o nome dele é Mamon. Mas quando se trata de felicidade, de ser abençoador, não significa ter para ser abençoador.
Deus me fez, Deus me chamou. E qual o propósito de vida que Ele tem para mim? Aqui eu vou encontrar o verdadeiro significado de ser um abençoado. Você é um abençoado. Eu profetizo, você é uma abençoada. Não se trata só do teu nascimento. Você precisa entender, queridos, olha para mim, por que você está nesse planeta. Nós temos uma mania terrível chamada comparação e olhar a vida do outro. As mídias, a internet, elas são úteis, necessárias, é fundamental para um mundo tão moderno como hoje. As igrejas precisam disso, temos que divulgar nosso trabalho. Você tem que divulgar o seu trabalho. Mas escuta, olha para mim, por favor. A vida não gira em torno disso. Nós precisamos descobrir qual o propósito. Tem gente que diz assim, você tem propósito, você tem propósito. Temos, mas eu também quero te lembrar que Deus te fez de propósito. Você está nesse planeta por um propósito e de propósito. E quando você descobre o seu propósito de vida, eu já estou te revelando, apóstolo, eu queria saber qual é o meu propósito de vida. O teu propósito de vida é ser um abençoador. Tem gente dentro da igreja que fica de braços cruzados a vida toda. Não, quando eu descobri para que o apóstolo me quer, para que Deus me quer, aí eu vou fazer alguma coisa. Deixa eu te ensinar algo muito simples, eu tiro você dessa vida sem graça, sem sentido. Queridos, te preocupa primeiro em servir, depois tu vai descobrir o teu propósito. Você acha que eu comecei na igreja apóstolo? Eu comecei na igreja pastor, eu comecei na igreja servindo ao pedreiro porque a fossa da igreja fundou, e eu tinha 21 anos, e eu estava orando na minha casa, chorando como uma criança, dizendo, eu entendi porque o Senhor morreu por mim, ressuscitou por mim, eu entendi porque eu estou na terra, agora eu preciso entender o meu propósito, fala comigo. Acabei meu devocional, fui para a igreja. Cheguei lá, o meu pastor estava com a mão na cabeça. O que foi, meu pastor? Meu primeiro pastor, eu com 21 aninhos. O que foi, meu pastor? Ele disse, rapaz, eu consegui o pedreiro para resolver o problema da fossa, mas eu não consegui o servente. O Espírito Santo fez. Tipo Jesus do The Chosen. O Espírito Santo olhou e fez. Não ia ser outra pessoa. Aí eu olhei e fiz. Sou eu. Eu disse, pastor, não gasta dinheiro não. Eu não sei fazer isso, mas se o pedreiro me falar tudo o que fazer, eu faço. E eu fiz. Eu me senti extremamente realizado. Me diga por quê. Porque domingo ele estava pregando na igreja, e o semblante dele era de alegria. Não é porque a casa estava cheia, porque a fossa foi resolvida. E eu sei que eu fiz um bem a ele. Ali eu descobri que independe de algumas dúvidas que eu tenho, mas se o meu coração for abençoador, Deus vai dizer assim, esse cara, eu gostei dele, ele não sabe ainda para que eu o chamei, mas ele é atrevido, ele é ousado, ele contribui com o reino de Deus. Alguém está me entendendo? Está fazendo sentido essa palavra para você, sim ou não? E ali eu comecei a entender que fez um bem à comunidade. Porque o abençoador não é egoísta, ele não pensa em si, ele pensa em todos. Eu comecei a crescer, eu comecei a romper, eu comecei a gostar. Até que um dia veio os missionários da Jocum. Já não era mais para abrir fossas, agora era para ganhar vidas. E eu me uni a esses jocumeiros, porque chama assim, os jocumeiros eram jovens, eram mais de 15 jovens. Eles ficaram 30 dias evangelizando todos os dias. Aí eu saía com eles para a evangelização, mas eu não sabia nem falar de Jesus, mas eu sabia falar do que Jesus fez na minha vida. Não tinha teologia nenhuma. E quando o reino de Deus chega, os primeiros sinais é demônios são expulsos. E eu lembro que a gente ia expulsar demônios. E eu sempre ficava como o último. Eu tinha um medo daquilo. Certa vez a gente expulsando um demônio, uma moça com a voz grossa, eu nunca tinha visto aquilo, fez, o que é que você está fazendo aqui comigo? Eu falei, nada. Eu lembro de uma janela que tinha atrás de mim assim muito grande, eu pulei a janela,
Amados, eu corri, eu parei em casa porque me pararam. E a turma da Jocum disse: João, você estava quando a gente mais precisou? Eu disse: eu tive que dar uma saidinha para resolver o assunto. E aos troncos e barrancos, e também dentro do discipulado, eu fui aprendendo. Então, eu não comecei como eu estou hoje, mas eu tomei o primeiro passo. Eu entendi que no reino de Deus, eu tenho um Deus, um abençoador, mas eu entendi que eu sou imagem e semelhança dele, e eu precisava ser igual a ele. Deus te chamou, Deus tem um propósito, te fez de propósito. Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Nós somos o quê? A imagem e a semelhança do Senhor. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: nossa, Deus é incrível. Não, teve gente olhando para mim. Olha para a pessoa. Lembra primeiro o que eu falei? Olha aqui para mim, todo mundo. Olha para mim, todo mundo. Nós somos o quê? Gênesis, nós somos o quê? A imagem? A imagem e a semelhança. Dos 3 filhos que eu tenho, qual que mais parece comigo? Diga de uma vez. Gabriel, nada, não parece comigo? Sara parece comigo, né? Sara parece muito comigo. Sara é assim, tem hora que eu vejo Sara na idade que ela tem, você me vê de barba, já estou velhão e tal, mas, cara, eu com 15 anos era Sara, o rosto, e a cor. As pessoas olham para a gente e falam assim: vocês são igreja, somos uma família, vocês já estão adaptados. Mas as pessoas que chegam aqui de fora falam assim: Gabriel é tua cara. Eu falei: chega perto dele, tu vai ver. Os olhos, o nariz, a boca, tudo é mãe. Gabriel tem o meu tamanho, barbona e tal. Mas a Sara parece comigo, tem traços. E as pessoas então, quando olham a Sara, dizem assim: nossa, parece que a gente está te vendo. Filipe, isso é muito legal, olhou para Jesus na crise teológica dele e diz assim: Jesus, o Senhor é muito massa, muito legal, o Senhor é incrível, mas assim, quando a gente vai ver o Pai? Porque Jesus falava do Pai o tempo todo, mas assim, quando a gente vai ver o Pai? Jesus estava fisicamente, ele não estava um fantasminha iluminado, fisicamente, corpinho de judeu, ventinho de judeu, cabelinho de judeu, ele era judeu. Ele estava lá. Ele olhou para Filipe e disse: quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que eu aproveito a frase, eu acho que é de Charles Spurgeon, dizendo que o mundo não consegue ler Bíblia porque não sabe, precisa do Espírito Santo. Então, o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê a gente. E somos imagem e semelhança de Deus em quê? Nas nossas ações e nas nossas atitudes. Posso ouvir um? É verdade? Aí você agora vai olhar para a pessoa que está do seu lado. Aí você vai dizer assim: eu vejo Deus. Agora pode olhar, você vai dizer agora teologicamente entendendo. Olha para a pessoa e diga: maridos e mulher, estão tudo bem no casamento? Alguém pode dizer assim: eu vejo o cão. Essa pessoa não é do cão. Ela veste G, mas só quer usar P. Coisa do cão. Olha para mim, não é o cão. Os casais só precisam entender o seguinte: você casou com a pessoa certa, mas as atitudes podem estar erradas. Isso aí Deus vai resolver. Então, um momento de perdão. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: eu vejo Deus na sua vida. As suas ações, as suas atitudes. Diga: o que seria de mim se não fosse o teu amor, o teu perdão, a nossa compreensão um para com o outro? Muito obrigado. Não, diga para a pessoa: muito obrigado. Aí a gente vai fazer o seguinte agora. Tem pessoas que reclamam muito, né? Eu entro na igreja e não sou observado, as pessoas não olham para mim. Não tem esse negócio? Não tem? Pronto, você vai abraçar a pessoa agora. Não, calma. Você vai abraçar assim, você vai apertar ela, até ela dizer assim: ai. Pronto, que ela vai sentir que essa igreja te ama. Abraça aí a pessoa, até dizer ai.
Rapaz, tem gente aí que está gostando, viu? Já terminou o culto, rapaz, sai para casa. Glória a Deus. Quem recebe? Está fazendo sentido para você essa palavra? Então escute, quando Deus disse a Abraão, eu quero que você seja uma bênção. Todo mundo entendeu que não se trata só de pedir, de me dá. Apesar que temos um Deus que dá. Mas a primeira coisa que implica, olha, ser uma bênção, essa frasezinha curta, ser tudo uma bênção que está aí, a primeira coisa que eu quero te ensinar é ser uma bênção, implica em olhar para os outros e não só para si mesmo. Provérbios 22, 9, já tem que colocar lá, tá gente? Quando eu falar o segundo já está lá. Provérbios 22, 9, olha aqui, primeira coisa. Ser uma bênção implica em olhar para os outros, não só para si mesmo. Olha o que é que diz a palavra. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão para o pobre. Aqui não significa literalmente dar alguma coisa física, mas também cabe. Mas aqui está falando da essência do coração de um abençoador. A igreja do caminho, eu acredito que está nos passos da Bíblia, porque uma igreja cristã, ela precisa viver para si, mas ela também tem que olhar para o outro. Você já viu pessoas que se queixam muito de que não olham para ela? Você não pode descartar essas pessoas. Você tem que pegar essa pessoa e dizer assim, eu tenho uma proposta, eu quero virar uma chave na tua cabeça. Quando você se tornar uma pessoa em que vai olhar para o outro, vai ver a necessidade do outro, muita coisa dentro de você vai começar a mudar para bom. Porque não tem nada melhor do que servir. Eu ensino a minha liderança, eu ensino os líderes GC, gente, procura entender a identidade do teu líder, saber como teu líder pensa. Eu já sei qual é a identidade do meu pastor, apesar que ele mora em Campo Grande, Goiás, Mato Grosso do Sul. Apesar da distância, eu sei como ele pensa. A unidade é isso, é como pensa o meu líder. Amado, você tem uma coisa que eu gosto, é de servir. Eu tenho prazer em servir, eu amo servir. Eu não sei porque as pessoas têm tanta dificuldade em servir. E deixa eu te falar, o meu nível é muito punk, meu irmão. Porque eu gosto de servir aquilo que é mais difícil, que todo mundo rejeita. Eu disse, deixa que eu faço. Sabe aquela panela que fica no final com a gordura, que a gente fica deixando ela por para limpar? Pronto, eu limpo aquela panela. Aquilo que é mais difícil. Aí as pessoas dentro da igreja começam a entender que títulos vão me distanciando do servir. Não, agora eu sou um apóstolo, todos têm que estar aos meus pés. Atos diz assim, e a igreja crescia na doutrina. O que é doutrina? É fundamento. Onde é que está os fundamentos dessa estrutura? Está tudo no chão. Então quem são os apóstolos? Os mais baixos. Quem são os pastores, presidente de igreja? Deveria ser os de menor importância. Talvez é um choque na sua cabeça. Por isso que a gente está se escandalizando. As pessoas vão crescendo de um jeito que vão se distanciando das pessoas e não tem mais o acesso e aquela coisa toda. Obviamente que uma igreja grande. Então, aqui é assim. Não. Só você agendar. Tem que entender também que a vida é organizada. Eu tenho minhas demandas. Eu tenho o meu tempo. Eu tenho família. Eu tenho filhos. Eu só não tenho você, eu tenho uma igreja. Hoje nós temos estados, temos cidades. Eu preciso também me reciclar, me alimentar, de buscar. Então é uma questão de agenda. Não de não ter o acesso. Mas quem deve ser os pastores e apóstolos dentro de uma igreja? O alicerce. Toda essa estrutura está em cima de quê, irmãos? De um alicerce. Apesar de estar em uma posição onde eu estou agora, mas o que eu estou fazendo? Servindo a todo mundo. Eu sou o garçom. Tá bom? Precisa mais de quê? Tá bom? Tá não? Então também se ajeite, viu? Para ficar bom. Você vai servindo. Fomos chamados para servir. Por quê? Provérbios 22, 9. Eu preciso pensar no outro. Caso contrário, aquele que só pensam
aquele que só quer a bênção em benefício próprio. É o egoísta, estando sempre bom para ele e o resto não importa. Ser bênção significa pensar no outro, fazer para o outro, até ver ele abençoado. Amado, se tem uma coisa que me alegra, é um coração de pastor, mas é um coração de um abençoador. Todas as pessoas que entram nas suas guerras e lutas aqui na igreja, seja em que ordem for, em que área for da vida, as pessoas me compartilham, amados, eu entro como intercessor, e eu profetizo sobre essas pessoas. Amados, quantas pessoas temos na nossa igreja, que já estavam desistidos, falidos, queriam ir embora, já desistiam, uma crise horrível, veio o problema na saúde, problema financeiro, já não tinham mais nem esperança, e o tempo todo eu profetizando, só pedia, só creia, somente creia, e servindo essas pessoas, e não largando, e o Espírito Santo foi fazendo a obra, acabou o deserto, tudo voltou a florescer. O generoso tem uma mente grata, tem uma memória boa. Ser bênção significa pensar no outro, fazer para o outro. Ser abençoado. Amar ao ponto de dizer verdades e pedir perdão se também for preciso. Escute isso. Pensar no outro é também dizer as verdades que o outro precisa. Amados, antes de vocês me pertencerem, vocês pertencem ao Espírito Santo. Por isso que eu te dou um valor muito real. Existem pessoas que não se dão tanto valor. Não importa o que elas pensam acerca delas. Eu dou muito valor às pessoas. Porque cada vida foi feita por Deus. Hoje eu fui para uma programação pela manhã, e onde eu estava tinha muitos carros, e eu cheguei um pouquinho tarde, tive que estacionar, eu tive dificuldade. E eu achei lá na frente um cara me chamando, e eu percebi que ele estava meio embriagado, e tinha vaga, eu coloquei lá o carro, e quando eu desci do carro, ele disse, vixe, chegou a autoridade. Não sei nem por que ele disse isso, mas disse, chegou a autoridade. Aí eu desci do carro, fechei o carro, e ele foi se afastando. Eu disse, bom dia, como é que você está? Ele disse, eu estou bem não, o senhor está me vendo que eu estou bem. Eu fiz, eu quero lhe dar um abraço. Ele disse, eu fedido desse jeito, você vai me dar um abraço. Qual o problema? Está chovendo, a gente se molha e pronto, o mau cheiro sai. E ali eu dei um abraço nele. Evangelizei ele ali, coisinha rápida, e saí. E o Espírito Santo no meu coração, eu disse para Deus, é um tipo de exercício que eu quero fazer. Eu não estou dizendo de boas obras, para mostrar que é bonzinho, não. Não, irmão, já entrou em mim há muito tempo. Qual é a diferença minha daquele homem? Nenhuma. A diferença minha entre eu e ele são escolhas que eu fiz para Deus, e talvez ele não fez ainda. Mas são pessoas que precisam de uma atenção. São pessoas que estão na rua, talvez uma palavra restaure, uma palavra salve. E temos que ter esse entendimento. Precisamos também, eu acho muito tremendo, o poder do perdão. Existem pessoas que não perdoam. Existem pessoas que não conseguem perdoar. Queridos, pessoas que conseguem perdoar, são pessoas que decidiram abençoar o próximo. O nosso coração tem que ser liberto do perdão. Meu irmão, minha irmã, se tem alguém aqui online, perdoa esse negócio. Eu vou perdoar, mas eu tenho 1000 coisas para dizer. Não faça isso, perdoa, limpa o coração. Mas o senhor não sabe a ofensa que eu passei. Ofensa maior fizemos contra Cristo na cruz, e nem por isso ele joga na nossa cara. Nós temos que liberar o perdão. Seja marido com mulher, seja mulher com marido, seja filhos com os pais, pais com os filhos. Seja você com amigo, com noivo, com namorado, quem te passou a perna, não importa, mas o Senhor tem que entender a história. Tudo bem, nós vamos ouvir a tua história, mas no final de tudo precisamos perdoar uns aos outros, porque quando eu perdoo, eu me liberto. Você está achando que o fato de você não perdoar quem está preso é o outro? Quem está preso é você. Porque aquele que não perdoa, ele tem um coração magoado, ressentido, ferido. Tudo que toca é magoa. Eu conheci uma pessoa, não sei se posso falar o nome. Eu disse para ela, para a mulher, você perdoou o seu marido? Aí ela disse, perdoei. Eu fiz, que bom, porque eu evangelizei ele. No finalzinho de vida ele aceitou Jesus. Ela fez, eu não acredito. Ela aceitou, ele está no céu. E vamos morrer, e a gente vai para o céu. Então assim, eu perdoei, mas chegar no céu não quero nem olhar para a cara dele.
Eu conheci outra pessoa que eu disse assim: você perdoa? Ele disse: eu perdoo, mas eu só guardo nomes pro resto da vida. Amados, perdoa, independente do outro, independente da reação do outro. Você tem que ser um abençoador. Talvez o teu perdão vá mudar aquela pessoa, e se não mudar não importa, você fez a sua parte. Vai ser bom perdoar, esquecendo do ofendido. A gente fica preso, deixando de ser bênção. Deus me chamou para ser bênção, e dentro da bênção eu preciso perdoar. Amados, eu decidi ser essa pessoa. Qualquer pessoa que me procurar para dizer assim: o senhor me ofendeu, eu tenho 1000 coisas para lhe falar, e o senhor tem que me pedir perdão. Eu disse: vamos fazer o seguinte, esquece as 1000, me perdoe, porque também não vou emprestar meu ouvido e minha alma, porque não se deve ouvir. Porque tem gente que vem te pedir perdão, não é porque está quebrantado, é porque quer te humilhar. Então cuidado. Existe escorpião no processo da vida. Conhece a história do escorpiãozinho que foi atravessar o rio? Sapo, me leve. O sapo: não, você é escorpião, você pica. Está doido, cara, uma enchente dessa, eu vou te picar? Não, me leve. O sapo acreditou. E lá no meio do rio, o escorpião picou o sapo. E o sapo: ai, por que você fez isso? Eu disse: olha, eu tentei, mas a minha essência é ferroar as pessoas. Aprende uma coisa comigo. O céu tinha Lúcifer, e Lúcifer foi expulso do céu, e a Bíblia diz que uma parte dos anjos caíram junto com Lúcifer, e se transformaram em quê? Bíblia, por favor. Se transformaram em quê? Em demônios. Uma parte do céu se transformou em demônios, e eles estão entre nós. 1 Pedro 5,8, Satanás está ao derredor, procurando alguém. Aprende uma lição comigo hoje. Tem gente nessa terra que glorifica a Deus, mas tem uma parte de gente no planeta que serve ao diabo. Nós estamos aqui agora, online e presencial, glorificando a Deus, mas tem uma turma lá fora, em qualquer lugar, que estão glorificando e servindo ao diabo. Nós temos que ter esse entendimento, a sabedoria de como conversar e como tratar, mas o que está em jogo aqui é perdoar. O ponto 2, para ser um abençoador: ser uma bênção implica viver em comunhão. Eclesiastes 12:9. Eclesiastes 12:9 nos ensina: somente os tolos não aprendem uns com os outros. É o resumo de Eclesiastes 12:9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadriando, compôs muitos provérbios. O sábio, ele, além de ser sábio, ele administrou o ensino ao povo, oferecendo conhecimento. Tem uma frase muito interessante que diz isso: somente os tolos não aprendem uns com os outros. Existem pessoas que se acham de uma forma tão arrogante que nem precisa procurá-los. Sabem tudo, podem tudo, conhecem tudo, tudo tem razão, tudo tem uma hora e uma lição de moral para dar para alguém. Existe gente nesse mundo chata. Tem pessoas que parece que tomou uma mamadeira de vinagre quando acorda, é emburrado o dia todo, a noite toda. Pessoas rígidas, pessoas duras, cismadas consigo mesmo e com os outros, traz consigo mesmo um peso, não aceita a opinião de ninguém, sempre acha que tem razão em tudo. Pessoas cismadas que sempre acham, não sei se você conhece pessoas assim, tem pessoas que vivem pensando assim, sempre parece que alguém tem alguma coisa contra mim, o mundo não me ama, ninguém me ama. É a síndrome da cisma, sempre alguém tem alguma coisa contra mim. Tem pessoas que até falam verdades, mas falam com fel na boca. Aí entra 1 Coríntios 11, verso 1 e 2, quando Paulo diz: sejam os meus imitadores, porque eu imito a Cristo.
Aí Paulo está dizendo no verso 1 e 2 de 1 Coríntios, uma coisa interessante. Nesse momento ele diz: igreja de Coríntio, eu louvo a vocês, porque vocês obedecem aos meus ensinamentos. Aí eu vou voltar ao que eu falei no primeiro ponto. Precisamos saber como a liderança pensa, precisamos conhecer a identidade da igreja do caminho, como agir, que prioridades nós temos, que energia devemos gastar, aonde e com quem, o que é bom para a igreja, o que não é. Nós não podemos nos comportar diferente de uma liderança. Você precisa sentar comigo e falar: apóstolo, como é que o senhor pensa sobre igreja? Porque muita gente pensa acerca de muita coisa de igreja. Então deixa eu te ajudar, abrir meu coração para você. Primeiro, igreja para mim é uma segunda família. Na terra eu acredito plenamente que existe a família biológica e existe a família espiritual. Primeira coisa, o que eu penso acerca de igreja. Você, como discípulo da igreja do caminho, comece a pensar dessa forma. Eu tenho uma família, ela é biológica, mas a extensão da família biológica é uma família espiritual. Quem está entendendo? Outra coisa, é um lugar aonde eu pertenço. Lugares que eu frequento são farmácias, shoppings, padaria, churrascaria, praias, lagoas, rios. Mas o pertencimento, o que é o pertencimento, apóstolo? É o ambiente que eu me sinto comprometido. Amados, alguém aqui maltrata a família? Alguém aqui quer o desejo mal para a família? Não. Então, assim como eu penso acerca da minha família biológica, é assim como eu penso acerca da minha igreja. Assim como eu cuido da minha casa, eu preciso cuidar da igreja. Paulo fala isso a Timóteo: primeiro honra os da tua casa. Então é muito fácil saber quem são as pessoas na igreja a partir do momento que você conhece elas em casa. Somos falhos, mas nós estamos aqui para nos unir como pertencimento e tornar uma igreja melhor. Existem falhas? Existem. Mas o que é que eu posso fazer para contribuir, para melhorar? A família biológica, ela tem um pertencimento. O que acontece com você, abala toda a sua casa. O que abençoa um na sua casa, abençoa todos. O abençoador, se tu uma bênção, você observou que ele sai da tua casa, da tua parentela, e vai para um lugar que ele nem sabia onde era, mas ele sabia uma coisa: eu vou abençoar o lugar. Nós não podemos vir para a igreja para esperar sermos abençoados. Você tem que vir para a igreja para abençoar a igreja. Se você sai da sua casa com seu serviço, com seus dízimos, com suas ofertas, com suas primícias, com sua alegria, maravilhoso. Sabe uma outra coisa que eu combato aqui na igreja? Me ajudem pastores, líderes de GC, me ajudem os libertos e curados. Olha para mim, por favor. Amados, nós temos que acabar com esse ambiente religioso. É um ambiente que a gente vem para a igreja, vem amarrado, vem fechado. A gente até muda a nossa conduta lá fora, que eu não entro na igreja. Estou na casa do Senhor. Aleluia. Psh, não toque. Psh, cala a boca. É um ambiente chato, irmãos. É um ambiente chato. Nossa família. Amados, todos os dias eu acordo 5:30 da manhã. Às vezes eu acordo 5. Não passo de 6, eu não posso. Minha filha tem que estar em sala de aula em Natal 7 horas da manhã. Eu acordo muito cedo. Eu acordo cantando louvores. Eu acordo abençoando a casa. Eu olho para o cachorrinho lá, porra linda. Eu abençoo. Eu saio pela manhã abençoando os porteiros lá do condomínio, abençoando todo mundo. Nós temos que criar um ambiente, nós somos igreja. Não é todo domingo, mas quase sempre. Quando a gente acaba de comer uma pizza, vem outra pizza. Raquel, João, outra pizza. Eu fiz para o pessoal que vai trabalhar a noite toda na portaria. E eu desço, eu entrego a pizza, entrego o refrigerante. Sabe o que é que eles dizem? Isso aí que é um pastor, viu? Mas por quê? É o ambiente. Nós temos que criar um ambiente de GC maravilhoso. Me perdoe, não se escandalize com o que eu vou falar, porque eu prego sem filtro.
Tem lugares, em boates, em bares, meu irmão, que eu digo assim, Deus, olha a loucura que eu estou falando. Eu fui comer num lugar que tinha uma costelinha lá, boa toda, sentou minha família, e tinha uma outra mesa que tinha 2 amigos. E um dizia assim, rapaz, você está chegando? A gente marcou agora, a gente já está aqui, já tem 15 minutos. Foi chegando um, chegando 2, 3, 4, chegou 5, ficaram 7 na mesa. E eu só aprendendo. Sabe o que eu vi? Os 5 chegaram atrasados, amados. Eles chegaram atrasados, não levaram bronca, não fecharam a cara os 2 que estavam, já tinham pedido uma cervejinha gelada com gelo, separou os copos, e os caras foram sentando e disseram, não te preocupa, toma aqui que está quente. O senhor está dizendo que é para a gente fazer roda e beber cerveja? Escute, ovelha. Eu estou lhe ensinando que onde tem um ambiente agradável, não tem essa cobrança, essa loucura religiosa. Quantos deixaram de frequentar a igreja porque chegou atrasado e quem recebeu lá fora, né? Se fosse a arca, tu estava fora. Que é isso? Meu irmão, o pneu pode ter furado, algum problema de saúde, trabalho, escala. Ou então tem gente que não fala, mas chega um, chegou agora, Senhor, queima. Que queima o quê? Você sabe por que chegou? E deixa eu te falar uma coisa, se chegar atrasado não é da tua conta. Tem que combater isso, e a fofoca, amados. João Padilha, Salmo 105, João Padilha 208. 10.000 fofocarão ao teu lado, e 5.000 vão falar da tua vida, mas você vai permanecer de pé. Quem quer resolver problema de fofoca? Na família, onde você está? O fofoqueiro, ele sempre fala baixinho. O fofoqueiro nunca vem aqui. É depois do culto, é nas encruzilhadas. O fofoqueiro, ele sempre tem um segredinho. Amado, você quer resolver? Você sabe por que eu não escuto fofoca? Amado, eu não escuto fofoca. Eu escuto queixas, aconselhamento. Eu não escuto fofoca. Me diga por quê. Eu sou assim, pastor Renato, apóstolo, eu quero falar de fulano. Fulano está sabendo? Não, é só para orar. Eu fiz, olha, ele está ali, vamos orar junto? Por favor, Jailson. Jerry disse que ia falar um negócio de você para mim. Escuta aqui. Renato, eu esqueci. Amado, se todo mundo não der ouvido ao fofoqueiro, não tem fofoca. Quem recebe essa palavra? Eu estou trabalhando no segundo ponto, o ambiente agradável. Meu irmão, o nosso trabalho é voluntário. Você pega esses levitas aqui, esses músicos, quem cuida do som, de iluminação, meu irmão, esse povo paga um preço. É incrível, os que mais trabalham na igreja, as demandas são absurdas. Aí porque o fulaninho chegou atrasado hoje, tudo bem, chegar atrasado todo dia, tem que chamar para conversar e dizer o que é que está acontecendo, mas você tem um histórico de uma pessoa que é extremamente responsável, ama aquilo que faz, e porque deixou de fazer naquele dia, a pessoa condenada por aquilo, aí a gente está perdendo um bocado de gente aí para o mundo. Aonde a gente esqueceu que igreja é família. Eu posso ouvir um aleluia, glória a Deus, está certo, é assim mesmo, eu estou entendendo, eu recebo. Uma vez a Radassa, de 8 anos da minha casa, ela fez uma comida, eu não lembro agora, um lanchezinho lá, um negócio. Mas pense num negócio ruim. E ela é igual a mãe. Ela é igualzinha a mãe. O que ela faz, você tem que comer na frente da pessoa. A Raquel é assim, quando ela faz comida para mim. João, fiz um negócio para você, vem para cá, porque a Raquel fala assim, ela fala na velocidade 2, o tempo todo. Vem para cá, não coma fora, porque eu fiz um negócio para você maravilhoso, vem na internet, você vai gostar, mas eu sento. Senta aí, coma. Não, vou tomar, sei lá, faz mãos, passo algo, coma, bota a boca. Quando eu estou botando a boca, gostoso, eu vou comer primeiro. Aí eu como, ela faz. E eu. Jacan, tem que provar esse dia. Uma delícia, meu amor. Aí ela fez isso. Quando ela vira,
Faço não. Ela está ali, ó. 4 para a diocese e 5 para a paróquia. Terceiro e último ponto. Quem está entendendo essa palavra? Quem está recebendo essa palavra? Qual é o primeiro ponto? Quem lembra? Ser bênção implica em olhar para os outros. Diga eu recebo. Segundo, ser uma bênção implica viver em comunhão. Diga eu recebo. Viver em comunhão é um desafio, mas é possível. Nós não podemos maltratar ninguém. Nós temos que acolher as pessoas. Igreja do pertencimento. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? E etc e tal. Olha aqui para mim. Você sabia que tem algo aqui na igreja? Aliás, deixa eu contar uma bênção. Nós acabamos de ganhar uma família para Jesus. Ontem, uma família completa. Me diga, ganhou como? Por causa de um testemunho que eu dei. Porque a pessoa precisou de mim, aí fora, desabafou tudo. Eu olhei a hora, perto do culto, eu não cortei a pessoa. Mas o discípulo que estava de olho, virou e disse, apóstolo, o senhor vai perder o culto. Eu fiz tudo resolvido. E dei atenção à pessoa. A pessoa disse, não, então eu vou parar por aqui, porque o senhor vai perder o culto. Eu virei para a pessoa e disse assim, um culto não é mais importante do que você. E nem mais importante que a sua família. Aí a pessoa insistiu, e o culto? Eu tenho uma equipe toda preparada. Se porventura eu não chegar, tem quem pregue, quem cante, quem louve, quem chore, quem grite, quem desliga a igreja. Porque eu entendi que as pessoas são mais importantes do que qualquer estrutura. Só foi isso que eu disse. A pessoa terminou de falar. No outro dia, hoje de manhã, a pessoa entrou no privado e disse, eu e toda a minha família vai ficar com o Senhor até a volta de Jesus. Aí eu, feliz, mas eu perguntei, você não está se precipitando? Não, porque eu nunca vi, outros podem ter experimentado, mas eu nunca experimentei alguém que amou um no lugar das centenas que ele tem. Dê um aplauso a Jesus. E por último, ser bênção implica saber que ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, não é grande a obra que vai ser feita. Então repita comigo, ser bênção implica que ninguém faz nada grande sozinho. Efésios capítulo 5, verso 15, vivam como sábios e não como insensatos. Gênesis fala da Torre de Babel. A ideia foi maravilhosa, a motivação foi errada, mas funcionou porque a obra foi grande e todos se uniram para executar aquela missão. Cada um faz alguma coisa. Aprenda, você não sabe tudo, eu não sei tudo, e nós não precisamos saber tudo. Alguém sabe alguma coisa que nós não sabemos. Descobrir o que você faz é muito melhor do que você querer fazer o que você não sabe. Descubra o que você sabe fazer nessa comunidade, que você vai ser muito útil. A competição só atrapalha. Emanuel, corre aqui. E Erickson, corre aqui. Não, sobe aqui, eu estou liberando. Pode subir aqui. Jackson, sobe aqui. Rápido. Tem que ser rápido. Vai lá para a bateria. Pega o microfone aqui para Erickson rápido, por favor. Entra aí. Pega o microfone, liga aqui rápido. Esse não, pega o outro aí. Pega o baixo aqui, toca baixo aqui. Vamos, pega o microfone aí rápido. Vai, bota aí. 8. Pronto. André Valadão. André Valadão. Liga o baixo. Como é que liga? Vocês vão tocar. Não, acenda as luzes, por favor. Pode deixar acesa. Porque quando for correr, pelo menos o pessoal vai saber para onde vai. Vocês vão tocar Poderoso Deus. Certo? Pegue a baqueta. Na sua frente a baqueta, está na sua frente. Vire a baqueta, ela está ao contrário. Ela está, isso. Vamos lá? André Valadão, por favor. Me deu um dó aí. Poderoso Deus. Vai Você lá. dá o dó, você toca. Vai, toca aí. Poderoso Deus. Vamos Feche lá. os olhos, irmã. Vai, começa a cantar. Vai, começa a cantar, não tem muito tempo. Começa, hein? Vai, começa. Poderoso.
Vai Valadão, Antônio Cirilo, né? Mas tudo bem. Vai. Poderoso ao que está sentado no trono. Vai, Manuel, toca. Bora, cadê a adoração, meu irmão? E ao Cordeiro. Toca, mané, vai. Seja o louvor. E o que mais? Quero ver a igreja. Não, é você, Cláudio, não é o povo, é você. Vai. Seja a glória, seja o domínio. Glória a Deus! Pode aplaudir. Sai. Somos um corpo. Cadê Eduardo? Eduardo, baterista. Por favor, missão. Missão. Cadê o cantor? Vem cá, Gabriel. Quem está no baixo hoje? Não faz? Ó, tá vendo? Pega o microfone rápido, filho. Vai, Eduardo. Poderoso Deus. Quem está na guitarra? Vem, Marquinhos, rápido. Eu disse rápido. Vai. Eduardo, poderoso Deus. Vai. Quem lembra tempo de criança? 1, 2 meses já. Dá Vai. o tom, dá o tom. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Tá diferente? Agora vem cá, sobe aqui. Você vai me imitar pregando. Shalom, querido, graças e paz, boa noite, tudo bem? Muito obrigado a vocês pela presença, Deus abençoe todos. Hoje eu tenho uma palavra do céu, viu? Deixa eu dar um aviso antes. Deus falou comigo. Essa igreja vai crescer. Muito. E outra coisa que eu vou dizer a vocês, não perca a conferência, viu? Amém? Tchau. Tá fazendo melhor do que eu, deu certo não, vamos embora. O louvor já pode vir. Queridos, preste atenção uma coisa. Competição é um veneno dentro de uma igreja. Nós temos que trabalhar, preste atenção, nós temos que trabalhar descobrindo os talentos. Deus te chamou para cá, venha para cá. Deus te chamou para ali, fique ali. Deus te chamou para acolá, vá para acolá. Wendel, corre aqui. Agora é o teatro. O som da igreja é bom? Pode subir. O som da igreja é bom? Se você considera bom, dê um aplauso. É o Wendel, sonoplasta. Você já trabalhou no teatro? Já. Maurício Matar. Olha para mim. Você vai ser o diabo agora. Você vai fazer uma peça assim, ó, do diabo. Não, ele perguntou se esse diabo não é pequeno. Olha para mim. Você vai trabalhar assim, ó, fazendo uma cena mesmo, você é o diabo com raiva e você vai botar medo das pessoas. 1, 2, 3, já, vai. Vai. Você tem que andar, tem que fazer. Tô gostando. Por favor, Aline, rapidinho. Você é menina, tem que subir ali. Vem cá, rápido, Aline.
Já estourei meu tempo, vai rápido. Tem que ser um bom para terminar. Por favor, venha cá rápido. Você já vai entrar possessa. É teatro, viu, gente? É teatro. Vai, incorpora já. Ixi, pensa numa aposta de medo. Pra lá. Fez bem feito ou não fez? Quem gostou de Wendel, aplaude o Wendel. Não. Se você fez... Quem fez melhor? O pessoal responde, Aline. Alguma dúvida, irmãos? Somos um corpo. Somos diferentes em algumas coisas, mas temos o mesmo propósito e visão. Você fazendo o que Deus te chamou para fazer e eu fazendo o que Deus me chamou para fazer, nós seremos milhares. E por último, eu vou cantar agora. Está repreendido. Quem vai cantar é Gabriel. E nós vamos agora ficar de pé, louvar o Senhor por essa palavra. Quantos foram abençoados com essa palavra? Ser um abençoador implica viver em unidade. Ser um abençoador implica fazer o que sabe fazer bem feito. E ser um abençoador precisa aprender a conviver com as diferenças.